Fala galera, bom dia, tudo bem? Começamos uma aula. Essa aula ela é destinada ao pessoal do 7º ano do ensino fundamental, tá bom? Seja para os alunos aqui do Formosinho Ribeiro, um beijo para vocês. Seja para o pessoal lá de Álvares Machado do Colégio Ângulo Aquarela, mais um beijo para vocês também, já estou com saudade, tá? Pessoal, alguns de vocês já viram essa aula, o pessoal de Machado já viu, mas estou fazendo para retomar. E o pessoal ainda que está no Formosinho Ribeiro ainda não viu esse conteúdo. Então, realmente, vamos fazer essa aula de retomada para uns e de novo conteúdo para outros, tá bom? E sobre o que nós vamos falar? Gente, eu estou nessa parte do vídeo. Vamos começar? A nossa conversa hoje, então, é sobre... Gente, eu sei que isso aqui está pequeno, mas eu vou disponibilizar esse material no... Nossa, fugiu o nome. Para o pessoal do Formosinho, lá no Google Class, aquela sala de aula virtual. E para o pessoal de Machado, lá pela nossa plataforma online, o Master Escola, tá bom? Então hoje nós vamos começar a falar sobre o quê? Sobre o mundo árabe, tá? Sobre islamismo. O que seria o islamismo, meu povo? É uma religião, tá? Mas professor, tem mais que uma religião no mundo? Meu amor, tem várias e várias religiões, tá? Só que agora nós vamos falar de uma que vai surgir lá no mundo árabe, tá? O mundo árabe seria aqui lá na região do Oriente Médio, tá? Eu sei que tá ruim de ver, tá? Mas temos aqui o nosso mundo árabe. Então perceba, estamos falando dessa região, para quem não sabe, vai estudar geografia, isso aqui é o mapa mundi, tá bom? Deixa eu ficar para cá, acho que fica melhor. Isso aqui é o mapa mundi, tá? América, nós estamos aqui, tá? No Brasil, para quem não sabe. Só que nós vamos falar hoje dessa região aqui, o chamado mundo árabe, tá bom? E ali nós vamos ver uma série de transformações importantes que vão surgir lá na época e que até hoje são importantes para a gente. Ah, professor, mas por que eu tenho que saber de uma coisa que aconteceu lá na Arábia? Porque hoje, meus amores... Primeiro, a Arábia hoje é uma potência mundial, tá? Então isso é muito importante. Lá no 9º ano vocês vão ter noção do que o Pro está falando. Estamos falando de uma nova religião essa que já vai entrar em guerra com os católicos na chamada Cruzada, tá bom? E hoje nós temos aí o chamado Estado Islâmico, tá? O que seria isso? Isso é um conteúdo já para a história atual, mas só para vocês perceberem que isso que nós vamos começar a ver agora não acabou ali. Ainda foi tendo diversos desdobramentos, está presente no nosso mundo nos dias de hoje, tá? Então, continuando aqui, temos aqui o mundo árabe, tá bom? A Península Arábica. E aqui nós vamos ver que a chamada Arábia pré-islâmica, ela não era unificada. Como assim unificada, Adriano? Pensa assim, hoje nós moramos no Brasil e independente se nós estamos aqui em Presidente Prudente, em Álvares Machado, minha mãe que está lá em Jacarezinho, alguém que está lá em Quixeramobim, independente da cidade ou do estado que nós estejamos, que a gente está, nós estamos dentro do Brasil. Há essa unidade territorial, beleza? Aqui não. Dentro desse momento aqui, havia diversas cidades. Desculpa, quando for tossir, gente, ó, mãozinha, boca aqui no braço, no bíceps. É bíceps, né? É isso, né? Agora fiquei confuso, mas acho que é. Enfim, aqui as pessoas que moravam aqui não tinham essa ideia de uma união, eles não viam como um povo único, um povo unificado. Aqui nós temos diversas cidades, por exemplo, Medina, Meca, tá?
Yatreb, ou seja, nós temos diversas cidades e cada cidade tinha o seu governante, o seu líder. Então não havia essa unidade. Deixa eu passar para cá. Então, e também, além de não ter uma unidade política, eles eram politeístas. O que seria politeísmo? Se você está no sétimo ano, você já viu, porque eu já falei para vocês algumas vezes. Politeísmo, gente, é quem tem crença em vários deuses, tá? Lembra dos egípcios, dos romanos, os gregos? Então, eles eram politeístas, tá? Então, aqui nós temos, né, esses diversos povos que moravam aqui, eram politeístas, tá? E eles adoravam a chamada Kaaba. O que é a Kaaba? Já vou mostrar para vocês, tá? Viviam em organizações tribais, ou seja, um modo de vida diferente dessa que nós temos hoje, tá? Eles eram muito ligados ao comércio, tá? Só para vocês terem uma ideia, vocês já assistiram o desenho do Aladim? O Aladim se passa dentro desse mundo árabe aqui e é muito comum a gente ver no desenho ou no filme a atividade comercial, ou seja, eles praticavam muito o comércio, tá? Como eu já falei, o poder político era descentralizado, nós não tínhamos uma única pessoa que mandava em toda essa região. E uma outra coisa importante, nós aqui que estamos no Brasil, no mundo ocidental, a nossa história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, certo? Então nós estamos no ano de 2020 depois de Cristo. Os árabes, os muçulmanos vão seguir essa divisão? Não, para eles vai ser, deixa eu passar para cá, antes da Hégira e depois da Hégira. Hégira quer dizer fuga e eu já vou explicar isso para vocês, tá bom? Aqui nós temos a chamada Kaaba. A Kaaba seria essa grande caixa preta aqui, que os povos pré-islâmicos, lá os povos politeístas que viviam na Arábia, cultuavam. O que tem ali dentro? Uma série de coisas que para eles era importante, que para a gente agora que não é interessante a gente falar, tá? Então perceba depois, quando vocês abrirem esse material que o Pro mandou já, vocês vão ver diversas pessoas em volta dessa Kaaba, tá? E aqui nós temos uma imagem de Maomé diante da Kaaba. Importante, marquem aí, tá? Sempre não, que eu não posso. Dica número 1. Eu já falei isso para vocês. Na história nós não podemos generalizar. Professor, o que é generalizar? Procura num dicionário que você vai entender. Gente, não dá pra gente falar, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Tá lá no mundo grego que vocês viram no 6º ano, tá? Todas as cidades gregas cultuavam Atena, a deusa da sabedoria. Será que todas cultuavam? Não. Algumas cultuavam Poseidon, outras cultuavam Ares, outras cultuavam Zeus. Então percebam que quando eu falo que todas as cidades gregas cultuavam, eu estou generalizando, dando uma ideia do todo. E na história, salvo algumas exceções, não dá para a gente generalizar. Então, por que eu estou falando isso? Porque a maioria das imagens que vocês forem ver sobre Maomé, eu já vou falar quem é esse tiozinho, gente boa, ele não vai ter o rosto pintado, tá? Isso já vou explicar por quê. Então, aqui nós temos duas imagens que mostram essa Kaaba, esse símbolo sagrado para os muçulmanos. Assim como para os cristãos nós temos a cruz como elemento sagrado, aqui nós temos a Kaaba. Beleza? Alguma dúvida? Gente, conforme vocês forem assistindo essa aula, tentem ficar com um caderninho junto, tá?
Qualquer dúvida que porventura surgir, marca e depois me manda uma mensagem que eu explico. Belezinha? Continuando aqui, chegamos no Maomé, tá? Vocês já ouviram falar de Maomé? Não? Então deixa eu contar uma coisa bem interessante para vocês. Maomé era um comerciante. Lembra que o Pro falou que lá na Arábia era muito comum as atividades comerciais? Então, Maomé era um comerciante, tá? E ele vai ser o grande fundador do islamismo. Essa nova religião que dessa vez não vai ser uma religião politeísta, vai ser uma religião monoteísta, ou seja, um único Deus. E quem é esse Deus? Não é aqui, não é ali, é Alá. Piadinha ruim, eu sei, mas ajuda a memorizar. Então não é aqui, não é ali, é Alá, o grande Deus dos muçulmanos. E o que quer dizer Alá, professor? Quer dizer Deus, tá bom? Então ele vai fundar essa nova religião, tá? Aqui nesse slide aqui, vocês vão ter uma informação falando que Maomé era comerciante, que vivia viajando. Nessas viagens ele começou a ter contato com outras religiões, por exemplo, o judaísmo e o cristianismo, que são outras religiões monoteístas, tá bom? Então ele vai ter contato com essas religiões que vai ser muito importante para o islamismo. Só que daí, um belo dia, numa dessas viagens, Maomé vai receber uma visita muito doida, uma visita muito importante. Já ouviu falar no anjo Gabriel, aquele que apareceu para Maria e disse que Maria ia ser mãe do Filho de Deus? Pois é, ele aparece de novo na história. Isso mostra essas relações entre essas três religiões monoteístas: islamismo, judaísmo e cristianismo, tá? A gente vai ver que no islamismo, a gente vai ver influências dessas outras duas religiões, tá bom? E Maomé estava lá dormindo de boa, chegou o anjo Gabriel e passou a fita para ele: ó, Maomé, beleza? Você vai fundar uma nova religião, tá? Porque nós passamos essa missão para outras pessoas lá atrás, só que eles não conseguiram fazer a coisa como deveria. Importante, para o islamismo, eles reconhecem a existência de Jesus. Só que, do ponto de vista islâmico, Jesus não conseguiu realmente unificar todos os povos dentro de uma religião. Então, Maomé tinha essa missão. Jesus é importante, os muçulmanos reconhecem essa importância de Jesus, só que agora cabe a Maomé fundar essa nova religião e tentar unificar todos os povos sob uma mesma religião. Lembra que o Pro acabou de falar que não dá para generalizar, né? Então, a partir do momento que Maomé tentar unificar todos os povos dentro de uma única religião, não vai ser muito legal. Então Maomé recebeu essa visita do anjo Gabriel, ficou lá super, eu vou fundar agora uma religião, que legal. Não vai ser legal. Aliás, para ele vai ser legal, mas olha a dificuldade que ele vai encontrar. Maomé, ele retorna para a cidade dele, chamada Meca. Meca, nome diferente, Meca. E lá ele começa a falar super empolgado: gente, ó, recebi a visita do anjo Gabriel e tá acontecendo assim, ó, eu fundei uma nova religião, que é as Papa. E ele vai explicar como que é essa nova religião, que eu já vou explicar para vocês, tá bom? As pessoas vão aceitar essa nova religião? Não. Maomé vai ser perseguido, tá? Porque nessa nova religião que ele estava propondo, ele seria também, além de líder religioso, ele seria o líder político. E lembra que o Pro falou que lá na Arábia,
cada cidade tinha o seu governante, o seu líder. Se essas cidades aceitassem essa nova religião, essas pessoas perderiam o poder, e quem iria governar seria Maomé. Então é óbvio que eles não vão aceitar, e Maomé vai ser perseguido, e Maomé ele vai fugir, tá? Essa fuga, quando Maomé é perseguido, que ele foge de Meca, é chamada de hégira. Lembra que o Pro falou um pouquinho atrás que a história dos muçulmanos era dividida em antes da hégira e depois da hégira? Pois bem, é isso que eu estava falando. Gente, só estou olhando porque os cachorros estão aqui, eles vão fazer alguma bagunça. Só um pouquinho, gente. Para de ter Dudu. E aí, pessoal, nós temos que entender uma coisa. Quando que isso aconteceu? Dentro do nosso calendário cristão, dentro do nosso calendário ocidental, isso aconteceu no ano 635 depois de Cristo. Ou seja, já se passou 600 e poucos anos de toda aquela história, de todo aquele babado com Jesus, tá? Com o cristianismo e tudo mais que vocês já viram no sexto ano. Então estamos no ano 635 aproximadamente, ok? E aí então isso dá início ao novo calendário, ao calendário islâmico. Então a fuga de Maomé dá origem a um novo calendário. Então enquanto nós estamos no ano 635, os muçulmanos estão no ano 1. Lembra que no sexto ano vocês viram que há diversos tipos de calendários? Que há diversos tempos? Fica a dica, que é um exemplo disso, tá? Então Maomé, então, ele foge, ele vai para uma cidade chamada Yatreb, e ali ele vai receber apoio. As pessoas dessa cidade vão gostar dessa nova religião e vão se converter. Como assim se converter, Pro? Eles vão abandonar a crença que eles tinham, que era a crença lá em vários deuses do politeísmo, e vão começar a seguir Maomé, beleza? E aqui então nós temos uma imagem já de Maomé sendo seguido por esses novos fiéis. E aqui nós temos a presença de anjos que vai caracterizar essa proteção divina que Maomé tinha, tá bom? Então ele consegue formar esse exército de fiéis, e ele retorna para a sua cidade de origem, aquela que ele foi expulso, tá? E lá eles conseguem dominar, eles vão destruir todos aqueles símbolos dos deuses antigos, menos a Kaaba. A Kaaba se torna um símbolo sagrado para os muçulmanos. Por quê? O Pro vai colocar aqui, né, no Google Class ou no Master Escola, né? Vocês que se localizem de qual plataforma online o Pro está falando, um textinho complementar sobre a Kaaba. Deem uma lida lá, beleza? Opa! Então aqui nós temos uma nova religião que vai ser chamada de islamismo, que quer dizer submissão total a Deus. Então, e essa nova religião, eu preciso me acertar aqui com a câmera, tá, gente? Então, essas novas pessoas vão ser submissas às vontades de Deus, tá bom? Para eles, tem duas coisas extremamente importantes nessa religião: Alá, o Deus, e o profeta Maomé. Tá bom? Então, a partir daí começa toda essa expansão, essa pregação. E vocês acham que o islamismo ficou somente na Arábia? Negativo. Vocês vão conseguir ver aqui nesse mapa
de toda a população islâmica que existe hoje no mundo, quase 20% estão aqui no Oriente Médio, 15% está nessa região do continente africano, chamada África Subsaariana. Temos uma grande quantidade na Ásia do Oceano Pacífico, aqui está da Ásia do Pacífico, onde cerca de 62% de toda a população islâmica mundial está aqui. Temos uma pequena porcentagem na Europa, na América do Norte e na América Latina. Professor, nós temos muçulmanos no Brasil? Temos, tá bom? Porque lá no 8º ano vocês vão ver um conteúdo chamado imigração. O cachorro está quase derrubando tudo aqui. Vocês vão ver um conteúdo chamado imigração. Que povos? Gente, só um pouquinho. Até o bumbum, vem. Vem. Voltei, gente. Vocês vão ver lá no 8º ano que povos de diferentes partes do mundo vieram para o Brasil. O meu avô, por exemplo, ele veio dessa região aqui, né? Então, isso explica, tá? Mas isso aí vai ser mais adiante, tá? E aqui nós temos, então, os princípios dessa religião. O que os muçulmanos fazem? Como eles vivem? Parece o Globo Repórter, né? Vamos lá. Então, é uma religião monoteísta, como o Pro já falou. Um dos princípios mais importantes, isso aqui é importante, leia isso aqui com calma, eu vou explicar. Tem essa informação no textinho que o professor mandou para vocês. Um dos princípios mais importantes do islamismo é a chamada jihad. Eu juro que eu vou tentar pôr esse nome aqui embaixo, tá? Jihad. O que a jihad significa? É a luta dos muçulmanos para se converter ao islamismo. E aí que vai dar uma treta muito grande. Quando a gente fala em luta, não pense em luta, tá? É uma luta interna, tá? Sabe aqueles momentos... Deixa eu dar um exemplo. Quando você quer fazer alguma coisa, mas você sabe que é errada, e aí dentro fica aquela coisinha, faço, não faço, eu quero, mas eu sei que é errado. Então isso é um conflito interno, isso seria uma luta. A jihad que os muçulmanos pregam seria essa luta interna para que os fiéis se mantenham fiéis ao islamismo, tá bom? É uma luta diária, todo dia, para seguir à risca aquilo que Maomé deixou escrito no Corão. O Corão é o livro sagrado dos muçulmanos. Seria equivalente à Bíblia de quem é católico, de quem é evangélico. Só para vocês terem essa comparação. Então, quando a gente fala em jihad, seria essa luta para se manter fiel ao islamismo. O problema, pessoal, é que alguns desses muçulmanos, começaram a achar que o princípio da luta não era só uma luta interna, e sim uma luta externa, aonde eles tinham que conquistar todos os povos e obrigá-los a se tornar também muçulmanos islâmicos, tá bom? É importante também falar uma outra informação. No Corão, no Alcorão, que é o livro sagrado, nós temos um trecho onde Maomé pede respeito e tolerância às religiões monoteístas que já existem, tá? Que seria o cristianismo, e o islamismo. E as outras, já vocês vão ver, tá bom? Então eu vou também pôr esse textinho falando sobre os princípios do islamismo. Desculpa, gente, tá? E aí Maomé morreu,
Ixi, se Maomé era o líder, lembra que quando só uma informação, quando Maomé retorna para a cidade, aquela que ele foi expulso, ele consegue então unificar todos os povos e ele vai criar então um estado teocrático. O que seria isso? É uma forma de governo onde o líder político também é o líder religioso. Resumindo, Maomé vai mandar em tudo, beleza? Só que ele morreu. Vixe, e aí? Quem que assume? É aí que vai dar uma briga entre dois grupos, os chamados xiitas e os chamados sunitas. Se você não é tão desligado, se você já assistiu o jornal uma vez ou outra na vida, você já deve ter ouvido falar em sunitas e em xiitas. Só que o que isso significa? Vamos ver aqui agora, tá? Vamos começar pelos xiitas, que é a parte mais radical, a parte mais extremista, tá? O extremismo não leva a nada, lembra disso. Os xiitas consideram somente o Alcorão como fonte de informação e somente os descendentes de Maomé poderiam dar continuidade a essa religião. Ou seja, somente filho, sobrinho, neto e por aí vai, porque segundo eles têm o direito de dar essa continuidade. Já os sunitas, que está aqui, eles vão defender o quê? Que qualquer pessoa que se converta ao islamismo, que siga essas doutrinas pregadas no Corão, possam dar continuidade, desculpa gente, à religião. E é óbvio que vai dar treta entre esses dois grupos até hoje. Lembra que no comecinho do vídeo o Pro falou que até hoje nós temos alguns desdobramentos do islamismo. Uma delas, né, um desses desdobramentos é essa briga entre esses dois grupos que são da mesma religião, mas têm alguns pontos de vista um pouquinho diferentes, tá bom? E aqui, pessoal, nós temos então uma outra coisa importante, só para a gente encerrar essa videoaula, tá? O islamismo, como nós vimos, não vai ficar somente na Península Arábica, ele vai se expandir para outras regiões do mundo. E por quê? Nós temos dois motivos principais. O primeiro, gente, seria o básico, né? O óbvio, expandir a fé islâmica para outros povos, como é o princípio da jihad, foi ali compreendido que o Pro acabou de falar. O outro motivo, quando nós pensamos no mundo árabe, quando nós pensamos na região do Oriente Médio, nós estamos falando de uma região de deserto, que não tem solo tão fértil, tá? Lembrem, o Egito, que também é uma região de deserto, conseguiu se desenvolver graças ao Rio Nilo, tá? Só que na Península Arábica nós não temos rios, ou tantos rios, capazes de fertilizar aquele solo todo. Então, os muçulmanos começam a se expandir também em busca de terras férteis, tá bom? Para quem não sabe ainda, que está no sétimo ano, não sabe o que é uma terra fértil, é uma terra própria para a agricultura, belezinha? Só que conforme eles vão se expandindo, deixa eu já passar aqui o mapa. Aqui nós temos então a Península Arábica na época de Maomé. Só que tudo isso aqui vai ser conquistado depois da morte dele, tá? Então aqui nós vemos os muçulmanos indo em direção à Ásia, nós vemos eles conquistando aqui todo o norte da África, o Egito, tá? Nós temos aqui eles conquistando a Europa. Só que conforme eles vão se expandindo, eles vão criando os chamados
califados, que são reinos, que vão ser centros administrativos, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos as duas cidades importantes para o islamismo, Meca e Medina, certo? Só que conforme eles vão se expandindo, eles vão conquistando outras partes e vão criando cidades importantes para administrar essa região. E olha o babado acontecendo aqui, meu povo e minha pova. Eles vão conquistar Jerusalém. Professor, Jerusalém não é aquela cidade sagrada para os cristãos? Só que Jerusalém também é sagrada e importante para os judeus. E também é importante e sagrada para os muçulmanos. Perceba agora a treta se formando, pessoal. Nós temos 3 povos, 3 religiões disputando o mesmo lote de terra. O Pro precisa falar aonde que isso vai terminar, como que isso vai terminar? Guerra, as chamadas cruzadas. Guerra essa que não vai ser iniciada pelos muçulmanos, tá? É muito importante a gente falar isso. Essa guerra que a gente vai ver daqui a algumas aulas, a chamada Guerra Santa, foi iniciada pela Igreja Católica. Lembrem que o Pro já falou muito para vocês. A Igreja Católica que nós temos hoje, principalmente com esse Papa lindo aí, o Papa Francisco, hoje de fato é uma igreja que põe em prática o maior ensinamento deixado por Jesus, que é o amor ao próximo. Só que a igreja na Idade Média, que é esse período que nós estamos estudando, acho que vocês lembram da aula, né? Então aqui, pessoal, nós temos toda essa expansão. Então, em cada cidade dessa, cada califado desse, nós vamos ter um califa, que é um rei que vai governar aquela região. E é aí que vem ali a treta entre os sunitas e os xiitas. Quem queria se tornar o rei daquela cidade para administrar aquela região. Isso a gente vai ver ainda nas próximas aulas, tá bom? E para encerrar, gente, uma coisa bem importante. Conforme os muçulmanos iam se expandindo, e aqui vocês viram que eles se expandiram muito, uma coisa que é bem interessante, os muçulmanos, eles pregam eles dão valor à ciência, ao estudo, à pesquisa, tá bom? Então, olha só, conforme eles vão se expandindo, eles vão levando adiante o conhecimento deles, o conhecimento deles, e vão também pegando desses povos conquistados outros conhecimentos. Então, eles vão ser um povo que, sim, eles vão conquistar, eles vão fazer guerras, só que eles vão também saber pegar essas influências culturais, esses conhecimentos, e vão começar a difundir. Um exemplo disso, lá daqui a algumas aulas a gente vai ver, todo aquele conhecimento do mundo grego, do mundo romano, que nós vimos no 6º ano, já boa parte disso vai ser destruído pela Igreja Católica. Só que os árabes vão ter contato com algumas dessas obras e eles vão traduzir e eles vão difundir. Então os árabes eles vão ter um papel muito importante nessa difusão do conhecimento. Olha que interessante, deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos a chamada Península Ibérica, onde seria hoje Portugal e Espanha. Os portugueses que estão aqui só vão conseguir chegar na América graças aos conhecimentos que eles vão adquirir com os árabes. Então é uma coisa que o Pro sempre tenta deixar claro para vocês. Uma história sempre vai ter pelo menos 2 lados.
um lado um pouco, um lado negativo e um lado positivo. Nós temos que tentar ser imparciais e saber analisar os dois lados para ver realmente as coisas boas e saber reconhecer, e também saber reconhecer aquelas coisas que não foram tão boas, tá bom? Então aqui para a gente finalizar, nós temos então algumas coisas que eles vão trazer para o mundo, né? Que eles vão difundir: a matemática, a álgebra, a astronomia, a alquimia, que lá na Idade Moderna vai ser chamada de química. Aqui, gente, ele já tem perfumes, sabão, vinagre, então uma série de outros elementos que eu vou deixar aí como uma tarefa de casa para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, tá bom? Obrigado pela atenção. Não esqueça, dê o seu like aqui embaixo, eu acho que é aqui ou aqui. Ative os sininhos das notificações e se inscreva no canal. Não nessa ordem, mas faça tudo isso. Obrigado, gente. De verdade, o Pro já está com saudade de vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau.